fechando os olhos para uma melhor concentração, entrar em sintonia com essa energia, que possamos pedir para a espiritualidade boa e amiga que possam nos intuir a palestra, que o Fábio possa preferir uma boa palestra, que ele possa ser intuído, que ele possa ser orientado, que a leitura seja esclarecedora e que possamos nós sair daqui com mais conhecimento para podermos botar em prática no nosso dia a dia. Obrigado a toda a espiritualidade, aos mentores da casa e a toda a equipe espiritual que sempre nos acompanha. Que assim seja. A quem muito foi dado, muito será pedido. O servidor que soube a vontade do seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube da sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. O ensino dos Espíritos reproduz estas palavras de Jesus sob diferentes formas, e por isso desenvolve-se e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos, e tem uma característica própria, é universal. Qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebe o ensinamento, diretamente ou por intermédio de outras pessoas, pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Aquele, pois, que reconhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo. É tanto mais culpado, quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Aos espíritas muito será pedido, porque muitos receberam, mas aqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há algo que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Boa noite. Tudo bem? Mais uma quarta, sejamos bem-vindos. Estamos aí. Uma pergunta meio longa, né? A alma reencarna logo após de haver separado do corpo? Na questão 223 até 233, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar tratando sobre esse assunto. Eu recomendo que todos leiam, é muito interessante, né, sobre essas condições da reencarnação, do desencarne. São 10 perguntinhas, mas vale a pena, é bem legal. A espiritualidade responde essas perguntas da seguinte maneira. Não há uma regra, certo? Em alguns casos, a alma pode vir a reencarnar algumas horas após a desencarnação, ou até em alguns milhares ou centenas de milhares de anos. Não há uma regra para o nosso nível evolutivo, para o nosso planeta, é de acordo com cada caso, é um caso. Em planetas superiores, né, menos quintessenciados, né, menos densos, onde os espíritos são mais evoluídos, a reencarnação se dá de forma muito mais rápida, né? O desencarne, após o desencarne, muito logo eles já logo reencarnam, porque não tem mais essa questão da que nós temos aqui, das características da nossa evolução, do nosso planeta, da nossa confusão de identidade, nós com o corpo físico da maneira que temos. Acho que isso aí deu para pegar legal essa ideia, né? Vamos então desenvolver uma ideia em cima disso. Que planeta é esse, né, que nós estamos aqui? Que isso aqui é uma salada de fruta, né? Se a gente parar para pensar, a gente vai ter pessoas de extrema compaixão, bondade, até pessoas de extrema ignorância, raiva, ódio, né? De pensamentos destrutivos. Nós experienciamos diferentes formas de ilusões,
né? Temos algumas religiões que acreditam numa concepção de Deus, outras, um grande grupamento de pessoas que acredita que Deus não existe, que tudo é o caos, é apenas, né, veio do Big Bang e aqui tudo uma hora se encerra. Então, é fantástico o que nós presenciamos aqui na Terra, né, na nossa condição evolutiva. Se formos parar para pensar na reencarnação, nesse conceito reencarnação, ele está conosco já há alguns milhares de anos, né? Essa ideia, né, dos espíritos sábios que vieram para cá, que nos trouxeram esse conceito, dessa visão de justiça, de um universo perfeito, onde foi nos colocado o conceito, a ideia de que o quê? Nós retornamos para consertar aquilo que erramos, para aprender, para aprimorarmos e para evoluirmos. Isso já está milenarmente na nossa cultura, que vem do Oriente e mais tarde atingiu o Ocidente. Isso não é algo próprio do Espiritismo, essa ideia, esse conceito de reencarnação. Mas a concepção de reencarnação ela é com a característica também evolutiva das pessoas, do seu tempo, do seu entendimento. Ainda hoje temos religiões que acreditam que nós vamos reencarnar em animais, né? Retroagimos para corpos inferiores, para seres menos evoluídos. Isso faz parte de algumas crenças que acreditam na reencarnação, mas dentro do Espiritismo não. Dentro do Espiritismo nós concebemos que o quê? Sempre à frente, nunca atrás, né? A metempsicose, ou essa coisa de você voltar num corpo animal, não é uma característica verdadeira para a evolução nossa, da nossa condição espiritual. Nós vamos sempre para frente, sempre para uma condição melhor, sempre aprimorando-nos. E interessante, se formos voltar na história para pensar, por volta de 1800, nessa época, começava a ciência a se separar da religião, né? Onde havia já uma distinção da crença de Deus e o estudo, a compreensão das leis da natureza, e o homem se desligando, né, do controle das igrejas, das religiões. Então começa a surgir uma apologia a não-Deus, né, um conceito a não-Deus. E nesse período começa a surgir o quê? Os eventos, né? Esses eventos que surgiram na França, que eram as mesas girantes, etc., onde começou na sociedade, que gostava daquilo como uma brincadeira, onde Hippolyte, né, Leon Kardec foi uma vez, Hippolyte, Allan Kardec, que usou um pseudônimo mais tarde, ele foi conhecer isso aí duvidando, não acreditando, achou que era uma brincadeira, uma bobagem, né? Mais tarde, um amigo dele avisou ele, olha, elas estão respondendo, as mesas girantes elas estão respondendo, sim, não, está tendo, né? Há uma manifestação inteligente ali. Aí ele diz, não, o dia que a mesa tiver cérebro, eu acredito, né, que há uma manifestação inteligente. E o amigo insiste e ele vai. E ele realmente verifica que há, né, uma inteligência se manifestando aí. Apesar das perguntas das pessoas serem frívolas, ele percebe que há uma inteligência e ele pode começar a explorar aquilo e fazer perguntas e buscar informação. E aí surge, né, o início da codificação espírita. O Livro dos Espíritos vem em 1857, né, trazendo as perguntas e respostas, que é um compêndio, foi 500 e poucas na época, e mais tarde passou para mais de 1000, 2 anos depois. Em 1859, nós temos Charles Darwin nos dizendo, né, sobre a evolução das espécies, trazendo o conceito, né, fugindo dessa ideia do criacionismo, né, de que Deus veio, criou Adão, tirou a costela, fez a Eva, essa coisa. Não, as espécies evoluem, né? O homem não está aqui há 4.000 anos. Há toda uma lógica por trás disso, há um conhecimento. Porém, um pouco antes disso, no Livro dos Espíritos, questão 540, a evolução segue do átomo ao arcanjo. Allan Kardec já nos trazia esse conhecimento antes da chegada da evolução das espécies, nos dizendo que não, há uma lógica por trás de tudo. Há um ser sábio, justo, amoroso, que foge à nossa compreensão, que está além do conceito de tempo, de espaço, de homem, mulher, quem somos ou quem estamos. É difícil para a gente tentar conceber uma ideia de que algo não tem início, né? Algo não está sujeito à dualidade do universo, ele não é homem, ele não é mulher, ele não quer o bem e o mal, ele é algo que ele está alheio a isso tudo, e ele vem muito antes dos tempos. O tempo para ele não existe, para esse indivíduo, para esse ser. Isso é algo que né, dá um nó na nossa cabeça, tentar imaginar o vazio, o nada, né? A nossa capacidade intelectual não consegue conceber isso, mas né, a espiritualidade vem nos trazer, não, ele sempre é, ele não está.
Ele é algo que é perfeito, sábio, justo, amoroso e criou o universo sobre leis perfeitas que nos regem a evolução e a perfeição e a felicidade. Esse é o nosso destino. E nós experienciaremos a evolução, o conhecimento, as percepções em todas as variadas formas que não temos nem como imaginar. Mas no momento estamos experienciando aqui, num corpo animal, nesse plano. Onde confundiremos a nossa essência, aquilo que é o arcabouço, aquilo que nós fomos guardando ao longo de nossas existências, de nossas evoluções pretéritas, com o animalismo, com as energias, com as paixões, com as vibrações de um corpo animal. Quando encarnamos aqui, uma pequena parcela é o que realmente somos, outra parcela é o que manifestamos de acordo com o meio, com o ambiente, com o que experienciamos. Então, muitas e muitas e muitas encarnações serão necessárias, onde experienciaremos as mais diversas formas de entender, de ver e de sentir o mundo. Evoluiremos nas mais diversas características e formas. Esse conteúdo que a gente estuda aqui é fantástico. Isso está na codificação, basta ler nas entrelinhas. Questão 228, quando Kardec pergunta, nessa mesma sequência, ele pergunta sobre as paixões, né, sobre as nossas más paixões, se nós carregamos elas conosco quando abandonamos o corpo físico, e ele diz que não, os espíritos evoluídos abandonam as más paixões. Com eles carregam apenas as coisas boas do aprendizado que aqui tiveram. Então ali nós podemos perceber que parte do que estamos aqui é uma manifestação do organismo, do animal, daquilo que estamos usando no meio em que nos manifestamos. E é uma oportunidade de aprendermos com isso, superarmos isso e aprendermos a manifestar aquilo que está além do corpo físico, aquilo que é o que somos realmente. Dominar as paixões que nos dominam, as más tendências, as percepções erradas que temos das coisas, mas sempre, sempre, sempre tendo direito ao livre-arbítrio. O direito ao acreditar ou não acreditar, fazer ou não fazer, esperar se me der vontade. O universo não nos pressiona quanto ao tempo, porque se a gente for pensar realmente para o Criador, o tempo não existe. Então não importa o tempo que levemos, não importa o número de encarnações, não importa se eu desencarnar e levar 100 mil anos para retornar para cá. Eu retornarei quando estiver pronto para voltar para cá. Eu não poderei seguir adiante, porque eu não estou pronto, apto, eu não cursei a matéria necessária para ir adiante. Entendem? Esse é o conceito grandioso que o Espiritismo nos traz na visão da reencarnação e desse planeta em que estamos. Ele é um planeta onde eu tenho a oportunidade de repente, saciar desejos, me iludir nas visões que eu tenho, nas percepções, nas sensações. E se eu quiser saciar isso e passar a vida inteira saciando, eu posso viver assim. Mas a sair daqui, eu terei a condição de perceber como eu vivi novamente e compreender e buscar evoluir naquilo que eu errei. As ilusões que aqui vivemos, o que entendemos da vida, o que fazemos aqui, tudo nos será cobrado de acordo com a nossa responsabilidade, com a nossa evolução adquirida. Então a tendência é, cada vez que voltamos com mais responsabilidade. Que aí vimos esse texto que lemos agora. Cada vez a tendência é estarmos mais preparados. Nós não voltamos em reencarnações compulsórias, não. A gente desencarna, a gente se prepara, a gente estuda, a gente percebe, a gente convive com seres de evolução melhor que a nossa, onde nos mostram onde erramos, onde nos desequilibramos, onde fugimos das leis que nos levam à felicidade. Então, quando estamos preparados, novamente nos retornamos ao corpo físico. Não como uma coisa obrigatória, como você repetiu e vai ter que voltar para lá obrigatoriamente agora. Você volta quando estiver preparado e quando você decidir, não, poxa, eu quero, eu preciso, eu sei que eu quero ir para lá. Eu quero estar com aquelas pessoas, eu quero poder amar aquelas pessoas, aquelas principalmente com que eu errei, que eu causei o erro, o dano de alguma maneira. Eu quero a condição de mostrar a elas que realmente que eu já estou pronto para a energia do bem, que eu entendo o que é vibrar o amor, eu entendo qual foi a mensagem do Cristo. Isso sem precisar de um curso específico, mas porque está na nossa natureza. Abandonar a natureza animal, a natureza desregulada, a natureza que nos leva aos impulsos constantes do meio em que estamos. Fugir da ideia do eu estou isso. Né? Realmente, eu estou momentaneamente, e saber diferenciar o eu estou do eu sou. Eu não sou esse corpo, eu não sou essa aparência. Eu não sou essa pessoa agressiva que estou manifestando essa paixão, essa personalidade nessa vida. Eu estou assim momentaneamente porque eu tenho algo a aprender com isso.
Momentaneamente eu posso ser uma pessoa irrequieta, uma pessoa que não tem muita paciência, mas em essência, naquela grandiosidade, naquilo que o Criador me proporcionou quando me deu o dom de existir, eu tenho todos os elementos necessários ao amor, à paixão, ao perdão, à atividade, a seguir em frente. Tudo está lá, a sementinha com o germe de tudo isso está lá. Eu só tenho que saber fazer florescer isso. Sabe, superar o desafio de cada vida, de cada coisa que eu venho encarar aqui. Saber superar as ilusões desse mundo, olhar por além do véu, né? Esse véu de Maia, é isso que nos confunde. Naturalmente conquistar essa capacidade. Sem depender de que os espíritos superiores venham e digam, você vai viver assim, eu vou estar contigo a vida inteira fazendo você viver assim. Onde estaria o livre-arbítrio? Onde estaria o mérito de que deveríamos conquistar ao longo da existência e das percepções que aqui galgamos e vamos vida após vida? Entender que, poxa, esses instintos, essas energias que afloram dentro de mim, elas têm um porquê, mas eu posso controlá-las. Eu não preciso ser tão vaidoso. Eu não preciso ser tão egocêntrico, eu não preciso que essa necessidade de ser amado, de ser idolatrado, de que os outros façam as coisas por mim, isso eu posso controlar isso. Eu posso superar isso. Todos os desejos que levam apenas a mim e não levam a um retorno ao próximo disso, são desejos pertencentes ao ego, a essa ilusão desse mundo, que não são em essência aquilo que somos. É a prova que a gente faz a cada vida, a cada dia, quando a gente levanta da cama, quando a gente encara um problema. A gente perceber, quando vem uma coisa ruim contra a gente, não veio contra mim, veio contra apenas isso tudo, esse cenário que eu estou encenando. Eu, em essência, quem eu sou, está além disso tudo. Da dor, do sofrimento, dos problemas. Quando uma pessoa diz que odeia você, quando uma pessoa causa mal a você, lembre-se disso. Ela não está causando mal a você, ela simplesmente está refletindo algo que vai voltar para ela em algum momento. Ela está lhe jogando algo para você aprender com isso, para você perceber algo, ver algo que não estava vendo. E dar a essa pessoa também a oportunidade de em algum momento lá na frente ver isso. E isso é para nos fazer crescer e evoluir de alguma forma. A gente pode não entender momentaneamente, mas em algum momento tudo nos será esclarecido. De acordo com o tempo, com o merecimento, com a hora certa. Respeitar sempre a hora certa para tudo. Viemos para esse mundo com um tempo definido. Aproveitemos ao máximo esse tempo que temos. À medida que os anos passam, as décadas passam, a gente vai tendo percepções diferentes das coisas, não é? De 1 a 10 anos a gente vê a vida de uma forma, de 10 a 20 a gente vê de outra, de 20 a 30... Isso é o fantástico, né? O nosso cérebro vai se adaptando também. A gente vai se adequando às coisas que vai percebendo. Em algum momento a gente é mais violento, em algum momento a gente passa a pensar mais antes de agir. Temos a oportunidade de experienciar a velhice, onde precisaremos dos outros, para quem tem essa condição de um dia chegar nesse momento, né? De depender dos outros, de baixar o orgulho e respeitar o que os outros estão dizendo. Deve ser fantástico, eu não cheguei lá ainda, mas eu imagino como seja isso, a gente ter que, poxa, em algum momento a força vai começar a assumir. Olha que loucura que é esse corpo. Nós somos mais fortes, nós podemos subjugar os outros, comandar os outros, mas a força vai diminuindo. E a gente vai percebendo o mau uso que fez da força e começa a ter oportunidade de se arrepender ao longo dos anos. Cada caso é um caso, evidentemente. Aqueles que não chegam à velhice, que a gente foge antes, mas em algum momento vai ter oportunidade de experienciar isso. A experiência fantástica de estar numa família, de ser responsável por alguém, de poder cuidar de pai, mãe, filho, neto, tudo ao mesmo tempo. Né? As coisas que nos agregam e a gente entende, sabe, a grandiosidade de pequenos sentimentos, de pequenas coisas, ao longo a gente vai percebendo isso. E isso é a essência do que seria Deus, do que estar vibrando numa energia produtiva, criadora, propositiva. Nós estamos condenados à ação, temos que entender isso. Não há como fugir da ação. A ação está na nossa essência, nós temos que nos mover. Sempre estaremos em movimento. Na matéria, em movimento físico, no espiritual, em movimento espiritual, no mental, em movimento mental. Em cada nível estaremos evoluindo, mas sempre estaremos em movimento. A estagnação, a inércia não é para nós.
Então, todo sentimento que nós temos quando a gente pensa de inércia, de preguiça, esse é um sentimento do corpo, que é natural em querer o relaxamento e a recomposição. Mas, além disso, é uma energia, é um sentimento ruim que a gente tem que combater. A gente tem que ter a capacidade de comandar o corpo, de buscar aqueles 10% que está lá guardado quando precisa, de seguir adiante, de buscar mais e fazer mais sempre, sempre. Buscar inspiração nos outros quando não temos inspiração. Fugir desses sentimentos, seja de preguiça, seja de depressão, seja de carência emotiva. São sentimentos que só nos causam mal. Sabe, ninguém me ama, ninguém me quer, dá tudo errado na minha vida, onde está Deus, onde estão as coisas? Esses sentimentos, eles não nos botam para cima, eles nos puxam para baixo. Buscar, então, realmente as respostas, aí sim é algo positivo. Buscar as respostas porque as coisas estão acontecendo conosco na vida daquele jeito. Por que a vida nossa é daquele jeito e não de outro? Porque algumas pessoas são tão felizes, aparentemente, e a nossa não funciona da mesma maneira. Aí entram várias variáveis, né? Aquilo que vemos e aquilo que realmente é. Muitas pessoas vivem a máscara da felicidade, parece, né? A vida do Facebook, mas não é. Cada um tem os seus problemas e a sua cruz para carregar. Tem o seu tempo e a sua experiência para cumprir. Tem a sua missão, a sua responsabilidade. Se poder enganjar em coisas que fujam do cotidiano, como vir aqui a uma casa espírita, como engajar em algum movimento solidário de alguma coisa, sabe? A gente buscar atividade sempre que possível e ver uma forma diferente de ver a vida. Não estar condicionado apenas à minha forma de ver a vida. Não estar apenas condicionada à minha percepção do mundo, ela não é perfeita. Nunca será perfeita a minha, a sua, de nenhum de nós. Ela é parcial, sempre será parcial. Então sempre ela terá prós e contras. Nem partido político de direita, nem partido político de esquerda, nem partido político de centro. Todos temos uma visão parcial das coisas. Buscar o melhor em cada situação, em cada momento. A gente discute sobre tudo. Então, até que ponto discutir é positivo ou negativo? Discutir não deve ser brigar, discutir deve ser trocar ideias, deve buscar, sabe, o embate positivo de buscar o crescimento para todos os lados. Isso deve ser o que devemos buscar continuamente na nossa vida. Seja em família, seja no trabalho, em qualquer situação. O embate ele não deve ser para provar que eu estou certo, deve ser para percebermos o que está certo e o que está errado. O que estamos fazendo de errado que temos que mudar, que temos que melhorar. E sair da nossa zona de conforto é a melhor coisa que existe. Quando alguém nos provoca, quando provocamos, né, sabe, que alguém que nos tira daquela situação, ou quando eu estou num mundinho fechadinho meu e que eu tenho que ir lá para um outro local, ver outras coisas. Isso é fantástico, isso nos faz crescer, nos auxilia nessa vida. Por que certas pessoas quando viajam, vão para outro lugar do mundo, voltam, né, com uma visão fantástica do mundo, uma percepção, por quê? Porque saíram de uma área que estavam acostumados e viram coisas novas. E quem estava lá quando vem para cá a mesma coisa, porque percebeu coisas novas, diferentes. É isso que devemos buscar continuamente, não estar estagnados em conceitos e preconceitos, em ideias e monoideias. Os conceitos contínuos levam a monoideias, as monoideias levam aos vícios. Sempre, sempre será assim. Se eu tenho amigos que eu me encontro todo dia da semana para beber, é provável que com o passar do tempo talvez eu comece a beber mais. Entendem? Então talvez eu deva variar, não somente sair com eles para beber, sair para praticar no esporte, sair para isso, para aquilo, variar até aquilo que eu faço com os meus amigos. Variar as coisas que eu busco, as pessoas com quem eu convivo. Parar às vezes de ter uma ideia de uma pessoa e tentar entender como é que aquela pessoa vê a vida, como aquela pessoa entende o mundo. Isso é que nos causa o crescimento e é o que desafia o corpo orgânico, o nosso corpo animal, pois ele não está preparado para isso tudo. Aí ele tem que progredir, ele tem que evoluir, ele tem que aceitar coisas que vêm de fora. E é aí que a nossa essência pode se manifestar quando a gente se abre para isso. Saber amar, saber perdoar, saber sofrer. Quando a dor vem, a gente não tentar fugir da dor, a gente tentar sobreviver a ela, superar ela e seguir adiante. Não buscar entorpecentes, medicamentos, coisas que escondam. É claro, dores absurdas, evidentemente o corpo não resiste, mas a dor, principalmente a dor emocional, não buscar medicamentos para esconder os nossos problemas, os nossos sentimentos. Entender nossos sentimentos, buscar superá-los e transformá-los. Muitos de nós serão emocionais nessa vida, e os emocionais terão sempre, né, uma dificuldade grandiosa, né,
com tudo que se refere à sua pessoa, à sua visão do mundo. Seria no dom artístico, ou no dom, né, de sentir a dor das coisas. Mas assim, então cada um tem o seu desafio. Um dia estaremos sobre a mesma condição, aqueles que não estão agora. E estaremos diversificando isso tudo, entendendo e evoluindo. Esse é o fantástico da criação e da perfeição que Deus nos deixou. Nesse planetinha, nessa pequena coisinha aqui, e a evolução segue muito adiante, muito além da nossa compreensão. Isso é apenas uma fração, né, uma nisquinha do que seria a criação. Viver num planeta de regeneração, de expiação e provas, não regeneração ainda. Num planeta de terceira dimensão, denso, sujeito a doenças, a dores, a dificuldades, a uma gravidade imensa, a ter que... Não temos mais certos desafios de ter que nos preocupar o que vamos comer amanhã, a maioria de nós, né? Pois nós já temos condições da subsistência, a agricultura, né? Os desafios do nosso passado já foram superados para nós aqui, né? Há muitos lugares do mundo que ainda não, que ainda a fome ainda toma, né? Isso é uma percepção que devemos ver ainda. Um dia teremos que buscar dignidade para o mundo num todo. Não digo igualdade, mas dignidade. Somos diferentes, mas a dignidade a todos. A condição de uma vida boa para que todos possam buscar o quê? Viver o bem, viver o amor, experienciar o amor. Entender o que é ir a uma escola, ou entender o que é conviver com pessoas que estão vendo uma visão diferente do mundo, trocar ideias, ter acesso à tecnologia, ao conhecimento. Por um lado, nós temos né, em certo campo do planeta, nós evoluímos fantasticamente, outros estamos, né, primitivamente ainda vivendo. Isso é a loucura desse planeta que vivemos. Alguns de nós com tanta coisa percebendo, com tanta clareza de vida, mas tão egoístas na forma de tratar o outro, tão egoístas na forma de respeitar o outro. É engraçado assim, eu falo por experiência que assim, eu faço parte do movimento escoteiro, até tem gente aqui também que, nesse fim de semana a gente fez uma arrecadação de alimentos e a gente vê as diferentes formas das pessoas verem a vida. Nós chegaremos em casa de pessoas abastadas que não vão nem olhar a janela, enquanto pessoas que com pouquíssima condição têm um amor tão grande a essa condição de vida e de amor ao próximo. Veio uma senhora que eu lembro que ela veio de um saco de arroz aberto, que ela fez questão, né, para doar para a campanha do quilo, né, para doar para as pessoas. Então, o que mais você percebe é a energia que aquela pessoa transparece, que ela está feliz em poder contribuir. Então, quer dizer, cada um experiencia no seu modo, na sua vida, no seu ambiente, aquilo que vai lhe fazer evoluir ou não. Não estou fazendo apologia, a riqueza é ruim, a pobreza é boa. Não, mas, sabe, percebam, cada um experienciamos diversas coisas e muitas vezes nós temos capacidade de ajudar o próximo ou compartilhar, nem que seja um ombro amigo, um sorriso com alguém, e a gente nega, porque o eu fala mais alto. Eu sempre fala mais alto. Aquilo com quem eu me identifico, o animal com quem eu me identifico. Eu acho que eu sou esse animal, eu acho que eu sou essa manifestação nesse plano e eu me identifico com ela. E ela é a coisa mais importante que há nesse universo para mim. E nisso eu me afasto de Deus, eu me afasto da criação, eu me afasto da percepção da grandiosidade da vida e da evolução. Compartilhar não significa você se despojar de tudo que você tem e ficar sem nada. Compartilhar significa dividir aquilo que você tem que não lhe fará falta, que você pode fazer pelo próximo. Isso não é só matéria, isso, a maioria das vezes, será emoção, sentimento. Compartilhar amor, compartilhar um sorriso, uma piada, uma bobagem. A gente chega muitas vezes carrancudo, querendo, sabe, com raiva de todo mundo que está naquele ambiente, querendo demonstrar que a gente está insatisfeito com todo mundo e que o universo não presta, como que esperando que alguém venha, sabe, abraçar a gente e dizer, que pena que o universo não presta para você, vem cá, conta para mim. Papai do céu, ele não cria filho playboy, gente. Ele coloca a gente aqui para se lascar para seguir adiante. A gente tem que aprender, a gente tem que superar e tem que seguir em frente. A gente tem que ralar e conquistar as coisas. Essa é a lei da evolução. Tudo será sob merecimento. Tudo, tudo. Conquistaremos passo a passo. Eu começo numa condição, no reino mineral, vou avançando, passo pelo vegetal, vou pelo animal, chego aqui e, sabe, do átomo ao arcanjo. Questão 540, está ali. Tal é a lei. Estamos condenados a sermos felizes. Não há como fugir disso. Mas no meio do caminho tropeçaremos em pedras, encararemos um monte de coisa. A gente ainda está na fase mais difícil da escola.
né? Aquela fase em que tudo é diferente, tudo é estranho, a gente não está entendendo nada, tudo é meio... Temos que superar essa fase, a gente tem que seguir em frente e nos ajudar mutuamente para aqueles que não conseguem superar isso. Mostrar onde está certo e onde está errado. Aceitar quando uma pessoa não quer ouvir você e deixa quieto. Não é a nossa verdade que importa. A minha verdade tem que estar, sabe, condenando você a ter que seguir a minha verdade. Livre-arbítrio, lembrar disso. Cada um é livre para seguir e viver como quiser no universo. Porém, será cobrado sobre aquilo tudo que fez conscientemente. Todas as percepções, tudo que entendemos, que já evoluímos e temos a capacidade de agir e não reagir, nos será cobrado quando simplesmente reagimos. Por que eu reagi e não agi se eu já tinha essa condição? Sempre, sempre, sempre. Mas não será uma cobrança de castigo, uma cobrança de punição, uma cobrança de inferno, como algumas religiões colocam. Não, é uma cobrança de amor. Nos demonstrando, vai lá e tenta de novo. Muito obrigado e boa semana a todos. Obrigado, Fábio, pela belíssima palestra. Agora vamos nos concentrar e ouvir a oração final que o Fábio irá fazer. Senhor, nosso Criador, Mestre, Pai, amigo, que grandioso estar aqui nesse dia, experienciando o dom da vida, a fantástica beleza desse mundo, dos irmãos que aqui temos, da natureza, dos seres, em todas as suas formas mais variadas. Experienciar a beleza do amor e da dor, da tristeza e da felicidade, da ignorância e do aprendizado. Entender que teu amor se estende a todas as fronteiras do universo, a todos os seres, que tua luz a todos toca e a todos impulsiona ao crescimento e à felicidade. Que apesar de errarmos, tropeçarmos, sempre estendes a mão para que nos reergamos e sigamos em frente. Sempre nos ofertarás a energia amiga, a luz da bondade e do amor, independente da condição em que estejamos, dos sentimentos que estejamos manifestando. Teu amor segue além de tudo. E esperamos que um dia, Pai, possamos também manifestar esse mesmo sentimento, essa mesma vibração, por tudo e por todos. E quem sabe nesse dia entendermos quem realmente és Tu. Olha por aqueles que aqui não puderam estar hoje, Pai. Que nossa energia possa tocá-los de alguma maneira. Que nossa vibração possa lembrá-los que somos irmãos. E estamos hoje, ontem, amanhã, sempre conectados de alguma forma. E que a nossa responsabilidade é ampararmos uns aos outros hoje e sempre. Que assim seja.